Ela não tinha mais endereço fixo. Recebia o vento, o calor do assento do carro quando havia um abrigo, e os bilhetes amassados que guardava no bolso. Até que um envelope com selo certificado encontrou a mão de Mara enquanto ela dividia um sanduíche com Ava atrás da lavanderia que cheirava a amaciante e óleo de máquina. O caminhão dos correios já manobrava a esquina quando o carteiro, sem parar muito, deixou o envelope na lata de lixo onde Mara costumava guardar suas coisas. Ava, de 10 anos, estava encolhida ao lado dela, os joelhos sujos, os cabelos presos num rabo torto. Os olhos da menina brilharam primeiro com o brilho do lacre, um selo, uma etiqueta com endereço e, mais estranho ainda, um carimbo que trazia uma cidade nas alturas. A encosta da montanha onde Mara lembrava de ter passado verões, por entre arbustos de morango e um velho poço de pedra que a avó insistia em manter limpo. Mara olhou para o selo como quem busca um mapa. Havia o nome dela, escrito com caligrafia firme, Mara Reis. Abaixo, uma linha que fez o peito apertar, única herdeira. Ela leu a frase 2 vezes. O mundo onde vivia, de bancos fechando, de guardas a pedir que saíssem debaixo de marquises, parecia distante, como se uma outra vida tivesse colocado um bilhete na soleira de uma existência que já vinha sendo varrida. Ava mexeu no papel, cheirou o selo, perguntou se era um bilhete de algum amigo. Não era. Era algo que pesava além da hora. O envelope vinha em nome de Eleanor Ward, a avó que para Mara sempre fora um punhado de contradições. Eleanor era ao mesmo tempo um lugar e um aviso. Vivia para proteger a terra e temia a cidade. Ensinou Mara a costurar, a sentir a argila das mãos, a ouvir a água, mas também deixou rancores, portas trancadas e palavras que cortavam. Havia muito tempo que Mara não pisava naquele pedaço de encosta, desde que as brigas com a mãe e as escolhas que foram forçando a rua fora transformaram os verões em outra coisa. Agora havia um envelope e uma assinatura que de repente despejavam um passado no colo de quem mal tinha onde pousar a cabeça à noite. Ela rasgou o lacre com as unhas. Dentro, uma carta simples, impressa, informando que Eleanor havia deixado a cabana na montanha para Mara. Havia instruções sobre quem contatar para pegar as chaves, uma menção a um pequeno banco da vila e algo que não estava escrito, mas pairava entre as linhas, a possibilidade de decidir. Mara segurou a folha e sentiu aquilo como uma porta aberta. Não era promessa de solução instantânea, era uma escolha. Era um lugar para tentar reconstituir algo que ela achava ter perdido, ou pelo menos para guardar um remanso para Ava. Ava observava com atenção, como se tivesse entendido mais do que deve uma criança. A vovó sempre guardou coisas, disse a menina, lembrando-se dos sacos de lavanda escondidos nos armários da avó, do vidro de compota que ninguém tocava. Mara viu nos olhos da filha a mesma mistura de curiosidade e medo que sentia no próprio peito. A vida que levavam até ali era dura, mas havia espaço para outra história talvez. Antes de embarcar na decisão, Mara fez uma pausa. A rotina da rua a ensinara a calcular riscos, a medir calorias de esperança. Não era simples abandonar um pedaço que, em muitos dias, era tudo o que tinham. Um banco de praça, uma rota de panfletos, um amigo que emprestava uma manta. Ainda assim, o nome da avó, impresso naquele papel, abriu uma fresta. "Vamos ver", murmurou ela, mais para si do que para Ava. A menina sorriu, e pela primeira vez em meses, houve na boca de Mara algo parecido com um riso. Se essa história está tocando você, inscreva-se e fique até o fim. Há muita estrada pela frente. A viagem foi um borrão de cidades menores e cabines de ônibus com o cheiro de limpeza barata. Mara segurou a mão de Ava enquanto as paisagens iam subindo. O asfalto rareava, os prédios se achatavam até restarem apenas telhados e depois campos. Em cada parada, Mara buscava na memória os detalhes da montanha, o tronco retorcido do carvalho perto da trilha, a cerca de pedra, o barulho da água quando a chuva era forte. Esses recortes da infância surgiam como páginas soltas, às vezes doces, às vezes doloridas, e elas costurava sem querer, como quem prepara um refúgio antes de entrar nele. No ônibus, Ava desenhou a cabana numa folha rasgada de um caderno que Mara tinha conseguido num abrigo. As linhas da menina eram firmes, janelas pequenas, chaminé, um canteiro de morangos. Quando ela terminou, mostrou com orgulho. Mara respondeu com um sorriso contido e um aperto na mão que dizia mais do que palavras. Havia um medo, claro. Montanha e solidão também eram lugares de lembranças pesadas, de vozes antigas que julgavam. Mas havia também o cheiro de lenha molhada,
as manhãs claras e, mais importante, a sensação de que aquele pedaço de terra poderia, com trabalho, tornar-se um suporte. Ao desembarcar, o ar parecia outro, o vento trazia um toque de coníferas, a terra tinha umidade e longe havia um som recorrente, o de água correndo por debaixo de pedras. Mara desejou por um instante reconhecer todos os cheiros daquela vida. O caminho até a cabana seguia por uma trilha que conhecia só de lembranças. As botas de Mara afundavam em folhas secas. Ava pulava em pedras, cantando versos que só ela sabia. O trajeto revelou a casa como quem puxa uma cortina. Pequena, de madeira escurecida pelo tempo, com a chaminé manchada de fuligem e pela fresta da porta, uma cortina de renda que Helena Lara havia costurado. A cabana parecia suspensa entre o silêncio e as memórias. Do lado de fora, uma velha placa de metal com o nome da família estava corroída, quase ilegível. Havia marcas de chuva no batente. Os degraus rangiam com o peso de cada passo, e ao empurrar a porta, uma nuvem de pó levou com ela um sopro de passado, lavanda seca, fumaça de fogão a lenha, a oleosidade das mãos que consertaram tantas coisas ali. Ava entrou correndo, explorando cada canto num ritmo de descoberta. Abriu gavetas, tirou de dentro delas frascos com rótulos quase apagados, encontrou uma xícara que tinha um desenho lascado de morango e levou à boca, como prova de que estava ali. Mara começou a limpar como quem reconhece instrumentos de sobrevivência. Varreu o assoalho com uma vassoura que mais rangia do que limpava, bateu cortinas e abriu janelas para que o ar novo levasse o cheiro de anos. Seu corpo lembrava gestos antigos, um bote de pano aqui, um pano úmido ali. Mas a mente traçava caminhos novos. Medir o espaço para possibilitar um quarto para Ava, encontrar onde encaixar um fogão de verdade, entender se o poço ainda dava água. Ela lavou a caneca de porcelana com cuidado, como se ali cada cerâmica falasse da avó. Enquanto trabalhava, Mara achou pequenos objetos, um dedal com marcas de uso, um pedaço de tecido costurado com capricho, uma pedra pintada por uma mão infantil. Essas coisas eram pequenos testemunhos que não pediam explicações, contavam uma vida. Ao limpar o armário da cozinha, Ava puxou uma gaveta que rangeu, e por trás de algumas tábuas soltas, notou uma irregularidade. Uma placa parecia ter sido colocada ali para esconder algo. A menina bateu com a ponta do dedo. O som foi oco. "Mãe!" chamou em voz baixa. Havia na sua voz a mistura do triunfo da descoberta e do respeito por não invadir o segredo. Mara se aproximou devagar, a respiração mudando. O lugar onde a mão de Ava havia batido não estava nas vistas. Era um painel fino, encaixado com precisão. Ela puxou e o painel cedeu. Um espaço exíguo revelou um compartimento estreito. Dentro, embrulhada em pano, havia uma caixa metálica, que mesmo naquela penumbra, reluzia com a frieza do ferro. Ao tocar o metal, Mara sentiu um choque de realidade. Aquilo não era apenas uma lembrança. A caixa estava pesada, no sentido de propósito. Havia algo intencional ali, escondido com cuidado. Ava ficou ao lado, olhos arregalados. A vovó guardava coisas de verdade, murmurou. Mara pegou a caixa e sentiu a superfície fria, um cheiro de óleo antigo e papel. Havia um fecho simples, um cadeado que já tinha a ferrugem das coisas guardadas por anos. Ao lado, dobrado, um envelope menor, com a caligrafia que Mara reconheceu na hora. Era a letra da avó, firme, reta, com pequenas inclinações nas letras. O nome de Helenar estava ali, escrito como quem firma uma última vontade. Ela abriu o envelope primeiro. Dentro, uma carta em papel envelhecido. As palavras não eram longas, mas carregavam uma prioridade. Helenar dirigia-se a Mara com aquela mistura de autoridade e ternura que só parentes conseguem ter. Lembre-se disto. Proteja aquilo. Não deixe que a água se perca. Caso precise, use a chave do banco. A carta era prática, pouco sentimental. Contava que havia guardado provas de que a nascente, que passava pelo terreno, estava sendo usada por uma empresa que devia ter prestado atenção. Helenar não acusava com frases inflamadas, apenas listava fatos. Fotografias de máquinas perto da nascente, notas de pagamento.
Um caderno com datas e observações sobre níveis de água e licenças. Havia um tom de vigilância. Alguém que fizera do cuidado com a terra uma missão de vida. Mara leu as linhas mais de uma vez. Cada palavra parecia abrir uma fresta de significado. A avó, que passara décadas prevenindo quem tocasse nas nascentes, havia guardado não só objetos sentimentais, mas um conjunto de provas que revelavam algo maior. Ela teria anotado as obras, as máquinas, as estradas de acesso. Não parecia um gesto de panfletagem. Parecia a preparação. Por quê? Mara quis perguntar. Talvez porque Elenar sempre soube que nem tudo seria perene. Talvez porque, em sua teimosia, ela se recusava a simplificar a natureza de seu legado. Na caixa, além da carta, havia uma chave pequena e uma caderneta de capa dura com anotações em linhas desiguais. A chave era do tipo que abre um cofre bancário, pequeno, com um aro que balançava quando Mara a virou na mão. O caderno, ao ser folheado, revelou páginas com caligrafia apertada, desenhos de mapas, números sem datas, referências a locais próximos à nascente, nomes abreviados de empresas e observações escritas numa mistura de raiva contida e cuidado. Havia também fotografias amassadas, máquinas ao pé da nascente, uma marca de pneu na lama, uma imagem borrada que mostrava uma mangueira saindo em direção ao vale. Ava pegou uma das fotos nas pontas dos dedos como quem segura uma relíquia. Olha, disse, apontando para a mancha escura perto da rocha. Isso é sujo. A simplicidade da frase da menina cortou mais fundo que qualquer termo técnico. Mara fechou os olhos por um segundo. Não queria transformar aquilo em um grande discurso sobre justiça. Afinal, nada ali garantia que fosse crime. Mas era suficiente para acender uma pergunta. Quem tinha mexido ali? E por quê? O silêncio da cabana parecia inclinar-se para ouvir a decisão que se formava. Mara enrolou a carta de Elenar, guardou a chave no bolso e passou os dedos pelo caderno como se medisse seu peso. No corpo da casa, a poeira dançava com o feixe de luz que entrava pela janela. Lá fora, o vento empurrava as folhas. Havia naquela cena algo que lembrava o cuidado da avó. Nada era deixado ao acaso. Elenar fora metódica até o fim, como quem prepara um mapa para aqueles que virão depois. Mara sentiu uma mistura de medo e alívio. O medo vinha da possibilidade de se envolver com algo que exigiria mais do que força física. Exigiria papel, conversa, paciência. O alívio vinha de ter algo concreto nas mãos, não apenas uma casa, mas provas, rastros. A chave do banco significava que havia um cofre com outras coisas, ou talvez um espaço onde Elenar confiara guardar aquilo que mais temia perder. Mara pensou em tudo que a rua lhe ensinara sobre rapidez e sobrevivência. Agora teria de aprender a esperar, a negociar, a contar pequenas vitórias para além dos dias. Ava sentou-se no chão e, com a naturalidade que só as crianças têm, começou a desenhar nos cantos do caderno. Pequenos morangos, uma casinha, o sol. Enquanto rabiscava, murmurou: "Vamos consertar, né, mãe?" A pergunta simples ecoou como uma resolução. Mara não sabia ainda exatamente como. Não sabia quantas idas ao banco seriam necessárias, quantas conversas com pessoas de terno e papéis, quantas vezes topariam com portas que se fechavam. Mas segurou a mão da filha, sentiu o calor e a fragilidade daquele gesto e tomou uma decisão pequena e necessária ali mesmo. Antes de qualquer outra coisa, precisavam entender o que Elenar verdadeiramente deixara. A noite caiu sem pressa. Mara montou um pequeno leito improvisado na sala, com mantas encontradas no armário e um cobertor que ainda cheirava a lavanda. Ava dormiu rápido, como quem deposita sonhos em casa nova, enquanto Mara ficou um tempo acordada, a caneca de metal esfriando na mão. A carta da avó, a chave e o caderno dividiam a mesa com uma calma quase cerimonial. Mara não era ingênua, entendia que encontrar documentos não era sinônimo de vitória, mas era começo. E todo começo, pensou, precisa de um caminho. Antes de apagar a luz, ela foi à janela e olhou o monte. A casa jazia num recorte de silêncio ladeado por pinheiros.
Ao longe, havia luzes de outras casas e, mais longe ainda, a sombra de uma estrada que poderia ter sido o caminho da mineradora que seu olhar procurou na fotografia. A lua costurava o céu com fios prateados e Mara sentiu pela primeira vez em muito tempo que o silêncio podia ser reconfortante, não apenas ameaçador. No fundo do peito, uma voz antiga, talvez a própria voz de Elenar, que Mara conhecera em frases curtas quando era menina, sussurrou uma certeza. Não é só sobre ter um teto, é sobre o que se preserva sobre o teto. Era um sinal de que o segredo encontrado na madeira da cabana não era casual. Ele fora escondido por intenção, e a intenção, de acordo com a carta, era proteger. Proteção para uma nascente, para um pedaço de terra, talvez para o futuro de quem vinha depois. Mara guardou a chave no bolso da jaqueta, não por segurança, mas como um lembrete de que ao amanhecer havia um passo direto a dar. Ir ao banco da vila, ver se aquilo que a avó guardara estava realmente lá, e entender quem poderia ajudá-las a traduzir aqueles papéis em ação. Havia, no entanto, uma camada de prudência. Elenar, em sua carta, tinha sido cuidadosa ao não escrever nomes robustos ou instruções que pudessem ser desenterradas por qualquer mão. Havia silêncio suficiente para proteger cada peça até que quem a encontrasse soubesse o que fazer. A aurora trouxe o cheiro de chá de ervas e um céu limpo. Ava improvisou um café com leite e dividiu com Mara 2 pedaços de pão. O movimento da casa, nos primeiros minutos do dia, deu a sensação de que as coisas podiam, sim, começar a se alinhar. Mara tomou a chave, olhou o caderno mais uma vez e respirou fundo. O que faria ao chegar ao banco? Como contar a alguém que tinha em mãos fotografias de máquinas, notas e um caderno onde a avó anotara observações sobre a nascente? Ela não sabia os termos legais, não sabia o peso que aquelas imagens teriam diante de um gerente, de um cofre, de uma fila burocrática. Sabia apenas que havia um fio. Quando a estrada até a vila apareceu sob a luz do dia, Mara sentiu o velho nervosismo que acompanha quem vai mostrar feridas ao vento. A cidade pequena recebeu-as com ruas de paralelepípedo e um banco de fachada erguida em pedra. Mara segurou o caderno junto ao corpo como quem não quer perder um filho. Ava, inquieta, cantava baixinho. Ao entrar no banco, o ar-condicionado fez as cortinas de papel balançarem, e o cheiro ali lembrava mais a contabilidade que o campo. Um homem no balcão olhou para Mara com uma mistura de curiosidade e educação. Havia naquele olhar o reconhecimento imediato de que alguém vinha pedir algo que não era comum. Mara pediu, sem alarde, para consultar uma caixa de segurança em nome de Elenar Ward. Apresentou a carta, a chave e explicou, em palavras simples, o que a avó havia deixado. O funcionário do banco escolheu a paciência como resposta. Pediu documentos, fez perguntas. Mara não tinha comprovação de endereço. Tinha sim a assinatura da avó e a chave. O processo parecia se articular em frágeis etapas administrativas: formular requerimentos, autenticar assinaturas, confirmar titularidade. Mara sentiu o calor do constrangimento e da esperança numa mesma onda. Não era garantido. Havia formas e prazos, e eu aprendi a esperar, pensou. Mas a presença da chave, do caderno e das fotos já era uma corda lançada para fora do poço onde vivia. Do lado de fora, Ava desenhou morangos na calçada. Mara olhou para a menina e por um instante se viu como a avó que escrevera cartas, uma mulher disposta a esconder o que era essencial para que o essencial permanecesse. Havia agora uma responsabilidade que queimava, mas de forma diferente. Não era apenas por ela, não era apenas por Ava, era pela terra que a avó amara. Guardar aquilo não seria um gesto de possessão, mas de continuidade. A história ainda não estava pronta. Havia papéis a confirmar, pessoas a contactar, conversas que precisariam de calma. Mas ao sair do banco com a promessa de abertura temporária de acesso para a averiguação, Mara sentiu que um primeiro gesto havia sido dado. A cabana, a caixa, a carta, tudo aquilo se entrelaçava num mapa possível. Havia medo, claro. Havia incerteza. Mas havia também uma escolha: transformar o segredo da avó em algo mais do que lembrança, em ação. Enquanto caminhavam de volta pela trilha, Ava apontou para um canto onde os morangos ainda teimavam em nascer entre as pedras. "Vamos plantar mais", disse ela. Mara sorriu e pegou a mão da filha. O sol aquecia as costas delas. A cabana, por trás, ficou pequena como um ninho que abriga mais do que o corpo, abrigava histórias que começavam a pedir contagem. Mara sabia que o caminho à frente exigiria mais do que força,
Exigiria paciência, apoio legal e a coragem de transformar provas em voz. Mas naquele instante, com a chave no bolso e o caderno no carregador, ela decidiu começar. O gerente do banco era um homem de meia idade que usava um relógio modesto e falava com a calma de quem vê muita vida atravessar seu balcão. Chamou Mara para uma sala menor, onde havia estantes preenchidas por pastas com lombadas castas. A chave abriu uma caixa de segurança em que havia mais do que papéis, certificados envelhecidos, envelopes com carimbos, um antigo livrete que parecia registrar depósitos e retiradas de um tempo em que criar raízes ainda era possível. Havia também alguns títulos, documentos que chamavam a atenção de quem lia com cuidado, termos que juntos pareciam colocar na mesa algo maior que a casa isolada no alto da encosta. Mara ouviu tudo em pedaços. O gerente explicou com educação que o conteúdo precisava ser verificado, que a titularidade devia ser confirmada, que existiam procedimentos e prazos. Não disse sim nem não. Disse, vamos ver. Ainda assim, a presença física daqueles papéis ali ao alcance produziu um deslocamento no corpo de Mara. A sensação de que algo que parecia abstrato, herança, prova, documento, era afinal concreto e potente. No caminho de volta para a cabana, as pernas de Mara trenderam de cansaço e de um alívio incerto. Ava segurava a mão dela como sempre fazia, como se a trajetória estivesse ligada a um fio que a menina mantinha tenso para que nada fizesse tropeçar. Havia no ar uma responsabilidade que pesava diferente. Não era apenas sobre manter um telhado sobre a cabeça, mas sobre cuidar de algo que a avó, em vida, havia guardado com mão firme. Algumas semanas se seguiram com um ritmo novo na rotina de Mara. Havia idas ao banco, consultas em uma pequena sala do município, conversas com vizinhos que lembravam Helena Nar com alguma reverência mal guardada. Em uma dessas tardes, uma mulher bateu à porta da cabana. Tinha um passo decidido e um crachá de escritório que dizia Colton & Myers Advocacia. Harper entrou sem cerimônia, com um olhar que misturava empatia e profissionalismo, e sentou-se à mesa onde os papéis já se espalhavam como um mapa. Harper leu o caderno, folheou as fotografias com cuidado e fez perguntas simples. Quem viu as máquinas? Quem poderia confirmar as datas? Onde ficava exatamente a nascente? Mara respondeu como pôde, entregando nomes que a avó escrevera em abreviatura, mostrando pontos no mapa que a memória permitia. Harper não prometeu vitórias fáceis. Explicou que existiam caminhos diversos: abertura de diálogo com a empresa, investigação administrativa, pressão por reparação ambiental e que tudo dependia de tempo e de provas. O discurso da advogada era prático, sem floreios. Parecia a voz de alguém disposta a transformar o caderno em ação. A primeira ação foi protocolar, pedir ao banco a cópia dos títulos, abrir um pedido formal de avaliação e, em seguida, uma tentativa de contato com representantes da mineradora. O escritório de Harper redigiu cartas, marcou reuniões, telefonou. As respostas da mineradora vieram em duas vozes distintas, uma calma, dizendo que estavam dispostos a dialogar, e outra, mais rígida, assinada por advogados corporativos que questionavam a validade de alguns documentos e pediam tempo para a análise. Não havia ameaça explícita nas palavras. Era a linguagem treinada de quem sabe jogar demora como defesa. Mara sentiu pela primeira vez em muito tempo o peso de ter que aprender um vocabulário novo. Havia termos que soavam como paredes, titularidade, direito de uso, prazos de prescrição. Mas também havia gestos mais simples, que se tornaram quase rituais. Levar cópias ao escritório de Harper, marcar encontros com vizinhos que queriam relatar o que tinham visto, organizar as fotografias em pastas. Cada gesto era um pequeno avanço, e esses avanços se somavam com o tempo. Entre um protocolo e outro, havia dias de calma que serviam para recompor o corpo. Mara reaprendeu a costurar rasgos nas roupas de Ava, consertou a dobradiça da porta da cozinha com uma peça que encontrou numa caixa velha e aprendeu a calibrar o calor do fogão de lenha para que a sopa não queimasse. Pequenos atos que antes eram naturais voltaram a ter sentido. Endireitar um quadro, enfiar um dedal, arrumar a cama com lençóis limpos. Ava começou a ir à escola da vila, numa manhã por semana, e voltava contando versos e nomes de colegas. A menina trazia para casa a repetição de um mundo onde as rotinas existiam, e isso tornou os dias de Mara menos abertos a abismos. Meses depois,
e essa compressão temporal era inevitável porque processos acontecem em passos lentos, surgiram sinais de que o material guardado por Eleanor tinha peso além do afetivo. Uma repórter local apareceu, interessada em contar a história da mulher que protegera a nascente. As fotografias reapareceram num texto que falava de água e memória, e de como pequenas nascentes serviam para comunidades inteiras. A empresa, percebendo que aquele caso podia virar um assunto público, enviou um representante que falou em termos técnicos, mencionou planos de reabilitação e ofereceu um encontro para esclarecer pontos. Havia na proposta deles uma tentativa de deslocar a discussão para entrevistas controladas. Harper aconselhou cautela. Aceitar diálogos era possível, mas não evitando registrar tudo. A batalha legal, quando começou de fato, teve o ritmo de um rio que corria em curvas. Algumas semanas com aceleração, quando provas antigas eram recuperadas e testemunhas se apresentavam, e outras com redução, quando delays e burocracias criavam áreas de espera. Foram meses de idas e vindas ao escritório do advogado, reuniões com peritos ambientais e 24 horas de atenção às respostas que a mineradora enviava. Às vezes Mara pensava em desistir. Nos dias frios, quando a lenha acabava rápido e as economias eram tênues, era difícil não se perguntar se valia o esforço. Mas o caderno de Eleanor estava sempre ali, lembrando que a avó guardara aquelas palavras por algum motivo. A chave no bolso, a fotografia manchada, a caneca lascada, tudo era um fio que a puxava para frente. Em uma manhã de primavera, houve uma vitória modesta. A mineradora aceitou abrir uma investigação interna e, em paralelo, propôs um interlocutor neutro para avaliar o impacto sobre a nascente. A comunidade local se mostrou solidária. Vizinhos que há anos recolhiam água do riacho relataram mudanças no cheiro e no fluxo durante certas épocas. Um professor universitário que veio para vistoriar a área constatou alterações no lençol freático e corroborou a hipótese de uso indevido da água. Esses depoimentos, juntos às fotografias e às anotações de Eleanor, começaram a desenhar um quadro que exigia resposta. O acordo final não foi anunciado em alto-falantes, nem veio com cifras anunciadas em manchetes. Foi o tipo de resultado que se constrói em mesas longas e silenciosas, com papéis assinados e cláusulas sobre monitoramento e manutenção. A mineradora concordou em financiar um fundo de reparação para a nascente e a manutenção do fluxo de água, além de uma compensação que permitiria, segundo Harper, que Mara e Ava tivessem estabilidade por um período considerável. Os termos exatos eram confidenciais, e ninguém falou em fortuna. Falaram em valor suficiente para que as duas deixassem de depender do abrigo, para que a cabana recebesse conserto adequado e para que tivesse um pequeno fundo para educação e manutenção. Em troca, a empresa manteve a linguagem pública de que preferia resolução consensual. A sensação de vitória foi agridoce. Havia justiça parcial e garantia de cuidado para a nascente, mas também a consciência de que aquele resultado era fruto de esforço contínuo e de exposição. A primeira reforma foi a mais simbólica. O telhado, que pingava nas noites de chuva, ganhou telhas novas. Um marceneiro da cidade, amigo de um vizinho, trocou o assoalho da sala onde as tábuas cederam. Mara negociou o pagamento com cuidado. Parte do valor saiu do acordo, outra parte foi fruto de economia. O interior ganhou uma tinta clara que fez a luz entrar com menos pudor pelas janelas. Um fogão de 4 bocas substituiu a velha boca do fogão a lenha, que, ainda assim, permaneceu para as noites em que o calor do fogo fazia o ambiente parecer mais aconchegante. Ava, que antes guardava as roupas onde cabia, passou a ter um armário pequeno só para si, com as roupas dobradas que a mãe costurou com novas linhas. Havia momentos em que Mara podia observar a filha e ver sem filtro a diferença. Ava aprendeu a andar até a escola sozinha, a recitar o alfabeto com firmeza, a cuidar de um vaso improvisado onde plantaram morangos. A menina, uma vez tímida ao falar de planos, agora falava sobre o futuro com um tipo de credulidade prática. "Quando eu for grande, vou plantar muito morango", dizia. E era como se plantasse também a esperança de Mara. As pequenas rotinas, o café de cada manhã, a revisão de deveres, a troca de roupas lavadas, criaram um ritmo que antes parecia inalcançável. Apesar das mudanças materiais, havia uma transformação mais sutil, a relação de Mara com a memória da avó. Os ressentimentos antigos, portas trancadas, palavras ásperas, foram aos poucos recompostos por um novo respeito. Ler a carta de Eleanor, ver o cuidado que ela tomara com a nascente, entender que parte daquela teimosia era a proteção, fez Mara perceber que a avó agira como quem deixa ferramentas para o futuro.
Não que todas as feridas se soldassem, havia ainda espaço para lembranças difíceis. Mas a descoberta do compartimento e dos papéis havia modificado a narrativa. Elenar não fora apenas uma figura de controle, fora alguém que, no limite, guardou coisas para proteger. Um dia, no início do outono, Mara e Harper foram chamadas para uma última reunião com os representantes da mineradora. A sala onde se encontraram era clara, com uma mesa longa e uma janela que dava para um parque. Do lado da empresa havia 2 advogados, do lado delas, Harper e um técnico ambiental. O encontro teve a formalidade e a contenção esperadas. Assinaram-se documentos sobre a manutenção da nascente, estabeleceram-se prazos para o monitoramento e criou-se um pequeno fundo em nome da comunidade para cuidados futuros. O gesto para Mara foi mais do que uma assinatura. Foi a formalização de um pacto para que um curso de água, que dava vida ao vale e às casas abaixo da encosta, não fosse mais invisível. Voltando para casa, Mara sentiu a cabeça leve e um cansaço profundo ao mesmo tempo. A vitória não resolvera tudo, ainda havia contas, ainda havia dias de incerteza. Mas havia agora uma linha de sustentação que permitia planejar algo além do próximo dia. Ava, que ouvira falar do encontro, correu para abraçar a mãe com um vigor que não se media apenas em força física. "Conseguimos, mãe", disse ela. E naquela frase simples estava o coração daquilo que haviam conquistado. Não a ideia de riqueza, mas a de continuidade. A cabana, com o telhado novo e as janelas que agora abriam sem ranger, tornou-se um lar cujo cuidado era visível nos detalhes. Mara pendurou um pano novo na cozinha, bordado com pequenos morangos que Ava havia desenhado. Na prateleira, a caneca lascada da avó ganhou um lugar de honra, ao lado de outras que a mãe encontrou em mercados de pulgas. Mara relembrou a sensação de tocar aquele metal frio do compartimento secreto. Decidiu deixar o espaço tal como o encontrou, mas sem o peso documental. Esvaziou a caixa metálica e, do que havia dentro, deixou apenas a carta de Elenar e 2 fotografias, uma com a nascente em dia limpo e outra borrada, com a marca de pneu na lama. O resto foi entregue ao banco e aos arquivos do caso, para que ficasse registro e sustento do acordo. Ava sugeriu transformar o nicho oculto num pequeno memorial, para que a vovó saiba que não tiramos nada que ela queria que fosse guardado, explicou com a clareza de quem equaciona justiça e respeito. Mara concordou. Limparam a madeira por dentro com um pano e deixaram sobre a base uma pequena pedra pintada pela menina, uma fitinha azul e a caneca da avó. O compartimento, antes cheio de documentos e tensão, passou a ser um lugar onde as futuras gerações pudessem depositar promessas e lembranças, uma caixa de memórias, não de segredos. As estações foram mudando. Nos verões que se sucederam, o morangueiro plantado por Ava deu uma pequena colheita que alimentou sobremesas simples e festivas. Havia visitas ocasionais de pessoas da vila, ajudaram a pintar um canto, trouxeram mudas de flores, contaram histórias sobre Elenar que Mara desconhecia. Em uma tarde, uma senhora idosa arrancou do bolso um lenço que disse era da avó, um pedaço de tecido que guardava o cheiro de tempos passados. Esses encontros costuraram uma rede de pertencimento que a rua, pela sua natureza de ausência de laços fixos, não permitira a Mara por anos. O dinheiro do acordo foi administrado com cuidado. Não houve ostentação. Houve pagamento de dívidas pequenas, compra de materiais para a reforma e, sobretudo, a garantia de que Ava pudesse estudar com regularidade sem que o medo do imprevisto oscilasse diariamente entre elas. Mara fez um orçamento simples e aprendeu, com uma mistura de orgulho e receio, a assinar cheques e atender a telefonemas com assuntos aparentemente rotineiros que no passado lhe pareceriam estrangeiros. A mãe que costurava passou também a assinar recibos. Era um aprendizado que vinha com a sensação de que pertencer implicava responsabilidades. Houve dias, é claro, em que Mara ainda acordava com a sensação de gelo no estômago. Memórias da rua e dos percalços não desaparecem como folhas sopradas do chão. Quando isso acontecia, ela ia ao compartimento secreto e tocava a madeira. Às vezes sentava ali e lia a carta de Elenar em voz baixa, como quem busca consolo em uma voz antiga. A carta, simples e direta, oferecia conselhos práticos e um tom de esperança dura, a mesma espécie de esperança que agora guiava Mara. Ava crescia num ritmo que parecia a vez mais rápido e mais suave. Aprendia a cozinhar sopas simples, a plantar novas mudas, a escrever em seu caderno de escola sobre os rios que protegia.
Em uma noite de outono, a menina trouxe para casa um pedaço de papel, onde havia desenhado a cabana com um céu cheio de estrelas. Para não esquecermos, disse. Mara guardou o desenho na caixa onde acumulava outros símbolos do que reconstruíra. Pequenas vitórias, bilhetes recebidos de amigos, fotos de concertos concluídos. Antes de partir para um mercado, Mara olhou para o compartimento e percebeu que, de certo modo, Eleanor havia passado a ela uma lição. Proteger o essencial não significa tornar-se dono do mundo, mas cuidar das fontes de vida. O segredo escondido não fora um ato isolado de posse, mas um convite para que alguém, no futuro, assumisse a guarda. Agora era ela quem guardava. Agora era ela quem, com uma rede de ajuda, garantia que o riacho continuasse a correr. O final daquela história não foi uma linha reta até a perfeição. Houve incertezas posteriores, ajustes e dias em que o bolso parecia leve. Mas o lar existia. A escola recebia a Ava todas as manhãs, e havia um projeto de pequeno quintal onde os dois plantavam morangos, ervas e algumas flores. A sensação predominante, no entanto, era de que algo havia sido restituído, a dignidade de ter um endereço que não enrolava em papéis como um pano prestes a rasgar, a possibilidade de sonhar com uma continuidade. Numa manhã de primavera recente, Mara sentou-se no degrau diante da casa com a caneca da avó nas mãos. A xícara trazia a lasca que sempre lembrava que nem tudo era perfeito, mas era suficiente. Ava correu até ela com as mãos sujas de terra e um pedaço de bolo que haviam dividindo com a vizinhança. A menina sorriu, e no riso havia uma confiança que Mara reconheceu como o próprio progresso, não a ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo enfrentando-os, havia um lar ao qual retornar. Mara olhou para o compartimento agora transformado. A caixa vazia, o papel amarelado dobrado em triângulo, a fitinha azul. Colocou a caneca ao lado, tocou a madeira com a ponta dos dedos e sussurrou uma gratidão mansa. Eleanor não estava mais ali para ver, mas a presença da avó parecia atravessar os objetos, uma continuidade que não exigia retribuição imediata, apenas cuidado. Ava sentou-se ao lado da mãe e puxou a saia dela. "Você acha que a vovó está feliz?" perguntou com aquela inocência que tem o poder de expor o coração. Mara considerou por um instante todas as contradições da avó e todas as escolhas que as trouxeram até ali. Sorriu e apertou a mão da filha. "Acho que ela faria um café e diria pra gente cuidar bem da água", respondeu. Era uma resposta que dizia mais do que o riso. Dizia compromisso. Quando o sol baixou no horizonte, tingiu de ouro o telhado novo e fez as janelas brilharem. A cabana, que começou como abrigo de memórias e se transformou em espaço de vida, respirava calma. O antigo compartimento, antes contendor de segredos e provas, agora era um pequeno santuário de lembranças, vazio, preservado, simbólico. Mara levantou-se e entrou. Arrumou a mesa para o jantar. Colocou a caneca favorita da avó sobre o pano bordado. Ava calou-se uma xícara extra, cheia de chá morno. A jornada que começou com um envelope no fundo de uma lata, enquanto o mundo de Mara parecia afundar em si mesmo, tinha encontrado um desfecho possível. Não uma solução milagrosa, mas o fruto de escolha, trabalho, apoio e paciência. A casa permanecia como um lugar de cuidado, a água como um recurso protegido, e o legado de Eleanor como um lembrete de que valor reside tanto em pequenas ações quanto em grandes acentos. Se esta história ressoou com você, deixe nos comentários uma lembrança de um lugar que já salvou a sua família, ou considere apoiar organizações que trabalham com pessoas em situação de rua. Às vezes, um gesto pequeno faz a diferença para que outra história possa também começar.